Olá! Na videoaula de hoje iremos mostrar como preencher um RRT simples e como cadastrar um contratante. Para quem ainda não sabe, o RRT é um instrumento de defesa da sociedade contra a prática ilegal da arquitetura e urbanismo. É um documento de preenchimento obrigatório e fundamental para atender às demandas de segurança e regularidade da lei, garantindo ao contratante que o profissional é habilitado para exercer a atividade objeto daquele contrato. E falando em contrato, é importante ressaltar que as informações de um RRT devem estar de acordo com o que de fato foi estabelecido com o seu contratante. Para iniciar o preenchimento, você deve primeiro acessar a página do CAU-RJ, em www.caurj.gov.br, ir em Serviços Online e clicar em SICAU. Você será direcionado para a página de login. Nela, você deve inserir à direita o seu CPF e a sua senha. A senha do arquiteto e urbanista é de uso pessoal, sendo ele responsável por todas as informações cadastradas no seu ambiente profissional do SICAU. Portanto, recomendamos não fornecer a sua senha para terceiros. Para finalizar o login é necessário clicar em Não sou um robô e depois em Entrar. Depois de clicar em Entrar, você vai ser direcionado para o seu ambiente profissional. E nele você vai clicar em cima em RRT e preencher registro de responsabilidade técnica. O primeiro item que nós vamos inserir vai ser a forma de registro, se é inicial ou retificador. Vai inserir inicial quando for a primeira vez que está preenchendo o registro. Já retificador quando estiver elaborando um RRT para retificar dados de um outro RRT já existente. Nesse exemplo, nós vamos selecionar inicial. Após selecionar a forma de registro, vamos escolher o modelo, se é simples, múltiplo mensal, mínimo ou derivado. O simples é o mais utilizado, as demais modalidades são para casos específicos. O múltiplo mensal, por exemplo, deve ser elaborado quando realizar atividades como vistoria, perícia, laudos e avaliações para diversos endereços em um mesmo mês, desde que localizadas na mesma unidade de federação. O mínimo deve ser elaborado quando for projeto ou execução de uma residência unifamiliar, ou seja, de uma casa, com área de construção total de até 70 metros quadrados ou de habitação de interesse social. É importante comentar aqui que as regras do RRT mínimo vão ser alteradas em breve e este RRT passará a se chamar de RRT social, conforme a deliberação da Comissão de Exercício Profissional do CAU-BR, número 35 de 2019. Fique atento! E por último, nós temos o RRT derivado, que deve ser preenchido quando o profissional deseja registrar no atual conselho, o CAU, a responsabilidade técnica que estava registrada em seu nome no antigo conselho, o CREA. Este modelo ele é isento de pagamento. Agora que esclarecemos as modalidades, vamos então selecionar o modelo simples. E vamos começar a inserir os dados. O primeiro item é a empresa contratada. Caso a contratação tenha sido realizada por meio de uma empresa na qual você é responsável técnico, irá selecioná-la. Ela só irá aparecer caso já tenha sido registrada no CAU e você tenha sido inserida como responsável técnico. Caso tenha realizado como autônomo, não irá selecionar empresa. No caso, você seleciona no vazio. Se você não for cadastrado como responsável técnico de nenhuma empresa no sistema, esse campo ele nem vai aparecer. Vamos preencher esse RRT como se fôssemos autônomos, não selecionando a empresa. O próximo item é se é extemporâneo ou não. O registro extemporâneo é aquele elaborado fora do prazo regular. E qual é esse prazo? Para atividade de execução, registrar antes do início da atividade. Para as demais atividades, antes ou durante, podendo elaborar até o último dia da atividade. Caso não tenha atendido esse prazo, deverá clicar Sim em extemporâneo. Caso tenha atendido, vai clicar Não em extemporâneo. O RRT extemporâneo ele passa por análise e possui uma multa de 300% do valor da taxa de RRT. Nesse exemplo, vamos considerar que atendemos ao prazo, então vamos marcar Não extemporâneo. O próximo item
é atividade no exterior. O campo atividade no exterior só será marcado sim caso você tenha realizado essa atividade fora do território nacional. Portanto, nós vamos marcar não nesse exemplo. Já a participação, se você tiver realizado de forma individual, você vai selecionar individual. Se tiver realizado em equipe, em equipe. Nessa situação, primeiro deverá ser elaborado, quando for em equipe, primeiro deverá ser elaborado o RIT principal, selecionando a opção equipe, e depois de finalizar todos os trâmites desse RIT principal, os demais arquitetos deverão preencher também os seus registros vinculando a este RIT principal. Mas nesse exemplo, nós vamos selecionar a participação individual. Já o campo de inscrição é livre, porém não deverá informar nesse campo serviços que não estão contemplados na lista de atividades e que estejam fora das atribuições do arquiteto e urbanista. Ainda iremos preencher essa lista de atividades. Aqui, apenas como exemplo, eu vou escrever projeto arquitetônico de residência unifamiliar. Depois de escrever o campo de descrição, deixa eu só corrigir aqui. Depois de escrever o item de descrição, você tem que marcar a declaração de acessibilidade. Caso tenha sido atendida as normas, as regras de acessibilidade, você vai marcar o primeiro item. Caso não se exija a observância das regras de acessibilidade para a atividade que você está realizando, você vai marcar o segundo item. E por fim, agora nós vamos inserir as atividades. E para começar, a gente precisa primeiro selecionar o grupo de atividades. Como a gente está fazendo aqui um exemplo de projeto arquitetônico de residência unifamiliar, a gente vai escolher o grupo de projeto e clicar em adicionar atividade. Depois de clicar em adicionar atividade, você tem que clicar em escolher atividade. Irá abrir uma segunda janela, como vocês podem ver, com todas as atividades técnicas do grupo de projeto, somente do grupo de projetos, já que foi o grupo que a gente selecionou. E aqui nós vamos entrar em arquitetura das edificações, clicando no quadrado mais, e projeto arquitetônico. Depois você tem que inserir a quantidade. São diversas unidades medidas, mas como a gente está fazendo aqui um exemplo de projeto, nós vamos considerar a área. E vamos colocar aqui 200 metros quadrados, só como exemplo. E, enfim, você já tem aqui a sua atividade técnica. Caso seja necessário inserir mais uma atividade, você vai clicar novamente no botão mais, adicionar atividade. Vamos fazer um exemplo aqui que também foi feito o projeto paisagístico. Você vai escolher a atividade. Vamos aqui em arquitetura paisagística e colocar aqui projeto de arquitetura paisagística. E a quantidade. Vamos inventar aqui uma quantidade de 50 metros quadrados. E por fim, você vai inserindo as atividades, mas é importante aqui ressaltar que você só pode inserir as atividades técnicas do grupo de projeto. Para preencher RRT para as outras atividades, se for de execução de obra, por exemplo, vai ter que preencher um outro RRT para o grupo de execução. Então vamos prosseguir, agora inserindo os dados do contratante. Vamos clicar em adicionar contrato. O primeiro passo é inserir o contratante. Aqui nós vamos, aí você dependendo do tipo de contratante, se é pessoa jurídica, órgão público, pessoa física estrangeira, pessoa jurídica estrangeira, você vai escolher aqui. Nós vamos colocar uma pessoa jurídica que já está cadastrada no nosso usuário teste. Então eu vou clicar aqui em pessoa jurídica e vou digitar o CNPJ dessa empresa. Como ela já está cadastrada no nosso ambiente do usuário teste, ela já apareceu aqui. Se ela não estiver cadastrada, vai aparecer uma janela para você cadastrar a empresa, mas a gente não recomenda que você cadastre um contratante, no momento de preencher o RIT. A gente recomenda que vocês cadastrem o contratante antes de começar o preenchimento do RIT. Então, depois nós vamos inserir os dados, o número do contrato, a data de celebrado, vou colocar aqui informações fictícias,
O importante é que essas datas realmente estejam de acordo com a realidade, que a data de celebrado seja de fato a data que for a data do contrato, né, que vocês celebraram o contrato, a data de início da atividade, né, quando vai ser iniciada a atividade e a previsão, o prazo do contrato. O valor é opcional aqui, mas a gente recomenda que vocês coloquem sim o valor de acordo com o contrato, mas como é opcional a gente não vai inserir nesse exemplo. E o próximo passo é inserir o endereço do contrato. Vou colocar aqui só de exemplo. A latitude e a longitude, elas não são obrigatórias, não é necessário preencher esses campos. Então, a gente recomenda que depois de preencher todos os dados, vocês verifiquem se está tudo realmente de acordo, para que não dê erro depois do cadastro. E estando tudo de acordo, todos os dados corretos, clicar em cadastrar, para finalizar o processo. Depois de clicar em cadastrar, você vai ser direcionado para a página do RIT. Mas para completar todos os trâmites e validar o RIT, é necessário quitar a taxa do RIT. Então nós vamos descer aqui, já até aparece o número do RIT, mas não é possível imprimir sem a tarja rascunho. Então a gente vai clicar aqui em emitir boleto, aí você faz a escolha do sacado e clica em emitir. Já estamos no ambiente do profissional do Sical e vamos começar clicando em contratantes. É o primeiro item, que vai nos mostrar as opções e os tipos de contratantes. Se é um contratante pessoa física, pessoa jurídica, órgão público, sem CPF ou sem CNPJ, se é uma pessoa física estrangeira ou se é uma pessoa jurídica estrangeira. Nesse campo ainda é possível pesquisar um contratante já cadastrado. Nesse exemplo, nós vamos cadastrar o próprio CAURJ, então nós vamos clicar em cadastrar contratante pessoa jurídica e inserir os dados do CAURJ. Então nós vamos inserir o CNPJ, o nome fantasia, caso não tenha nome fantasia, coloca a própria razão social da empresa, que é esse caso. O tipo de contratante. Aqui vai ter a opção se é de direito privado ou de direito público. Eu vou selecionar, nesse caso, direito público. O e-mail. Vou colocar aqui o e-mail do atendimento do CAURJ. Homepage, caso tenha. Pode também inserir uma observação, mas esses campos não são obrigatórios. Depois você vai inserir o endereço. No caso é a sede, inserir o CEP, e ao finalizar, quando já tiver inserido todos os dados, clicar em cadastrar. Caso seja necessário alterar algum dado após o cadastro, é só acessar o contratante e selecionar o botão alterar, que você consegue corrigir os dados clicando em alterar. A dica para evitar futuras diligências é manter os dados sempre atualizados. E caso ainda tenha dúvidas, entre em contato conosco pelo e-mail atendimento@caurj.gov.br ou pela nossa central de atendimento 21 39 16 39 25. E fique ligado nas nossas próximas videoaulas.